vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do projeto Conexão Educação. Na aula de hoje do projeto Conexão Educação, nós teremos um conteúdo de português. Primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Arícia Nepomuceno, sou professora da Rede Municipal de Aquiraz e hoje eu vou ser a professora de vocês. Vocês podem me chamar de tia Arícia, tá certo? Então vamos lá começar? Primeiro vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Em língua portuguesa para o ciclo de alfabetização, vamos estudar textos versificados e rimas. Professora Arícia Nepomuceno. Hoje vamos estudar um tipo de texto versificado que são as cantigas. E através delas nós vamos aprender o que são as rimas, os versos e as estrofes. Agora que nós já sabemos sobre o que será a nossa aula de hoje, vamos começar. Procura um cantinho legal aí na sua casa para você se sentar bem confortável e aprender bastante na nossa aula, tá certo? Vamos lá! Nós vamos estudar cantigas. O que são as cantigas? Muitas cantigas nós já conhecemos no nosso dia a dia, que nós ouvimos dos nossos pais, ouvimos os coleguinhas cantarem, ouvimos na escola, né? As cantigas são muito utilizadas na escola. Muitas vezes nós brincamos de roda com as cantigas, elas são muito conhecidas. E eu vou utilizar uma de exemplo, que eu tenho certeza que vocês aí em casa já conhecem. Vamos lá? É a cantiga A Canoa Virou, que é uma cantiga popular e com certeza muitos de vocês já devem conhecer. Então vamos lá cantar comigo? A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da Larissa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Larissa do fundo do mar. E aí, vocês conhecem essa cantiga? Então vamos de novo? Canta junto comigo agora. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da Larissa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Larissa do fundo do mar. E aí? Muito bem! A cantiga A Canoa Virou é muito conhecida, né? E a gente pode utilizar nela o nome de várias pessoas. Aqui eu coloquei a Larissa, mas podia ser o Pedro, a Joana, a Maria, qualquer nome. Vocês podem muito bem utilizar essa cantiga em casa para brincar, não é verdade? Então vamos lá. Eu falei para vocês que hoje nós vamos estudar e entender um pouquinho sobre o que são os versos, o que são as estrofes e vamos entender o que são as rimas. Então vamos começar, né? Tudo isso daí a gente vai aprender utilizando essa cantiga A Canoa Virou como base, certo? Eu vou colocar a cantiga aqui do lado para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá bom? Então vamos lá. O título da nossa cantiga é A Canoa Virou. Olha só onde é que está o título. O título ele fica, ó, bem aqui em cima. Ele fica aqui no alto. O que é o título? O título é o nome da cantiga. É o nome dessa cantiga popular. Se fosse outra cantiga, e ela teria lá também o título dela, como a gente vai ver uma lá no final da aula, tá certo? Então, o título da nossa cantiga, que é o nome da nossa cantiga de hoje, é A Canoa Virou. Então, vamos agora para o corpo do texto, né? Para o nosso texto da nossa cantiga. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da Larissa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Larissa do fundo do mar. Pronto, agora nós já temos a nossa cantiga completinha aqui e nós vamos entender o que são os versos, as estrofes e as rimas. Então,
Perceberam como esse texto ele tem uma sonoridade, um som super agradável? Viram aí como ele parece um texto muito bem encaixado, com um som muito agradável? Mas o que será que causa isso nessa cantiga, que deixa ela assim tão agradável ao ouvido, parece tão bem encaixada? Vocês descobriram aí o que é? Eu falei lá no começo o que a gente vai estudar, é uma daquelas coisas. Vocês acham que é o quê? Certo. Pois bem, o que dá esse som agradável para a nossa cantiga são as rimas que estão presentes no meio da cantiga, né? Elas vão aparecendo lá e são elas que vão dando essa sonoridade agradável, esse som que fica bem encaixado, que dá essa sonoridade agradável aos nossos ouvidos. Mas aí eu pergunto a vocês, vocês sabem o que é uma rima? Tem gente que sabe, né? Eu tô vendo aí, tem gente que não sabe muito bem. Então vamos descobrir o que são as rimas, tá certo? As rimas são aqueles sons que são iguais ou parecidos no final das palavras, certo? Quando você escuta duas palavras ou mais, que elas tenham o final parecido. Essas palavras, elas são rimas. Elas não necessariamente precisam ter as mesmas letras, elas não precisam terminar iguais, mas se elas tiverem o som parecido, elas são rimas. Mas atenção, as rimas são quando os sons são parecidos no final, certo? No começo, não. Quando as palavras são parecidas ou iguais no começo, aí já é uma outra coisa, certo? Que não é o nosso conteúdo da aula de hoje. Fica para uma outra aula. Mas quando é no começo é outra coisa. A rima é só quando é o som parecido ou igual no final das palavras, tá certo? Para a gente compreender melhor, vamos aos exemplos, tá certo? Antes de pegar exemplos lá da nossa cantiga, a cantiga que a gente já ouviu e já cantou juntos, vou pegar aqui algumas palavras para vocês primeiro compreenderem o que são as rimas e aí depois a gente parte para o nosso texto e procura lá no nosso texto as rimas que tem lá, tá certo? Então vamos lá. Para a gente começar, eu vou colocar aqui dois exemplos. Boneca e peteca. Primeiro, na palavra boneca, vamos observar aqui a palavra boneca. A palavra boneca, quais são as letras que formam a palavra boneca? Vamos ver. Temos o B, temos o O, temos o N, temos o E, temos o C e temos o A. Boneca. E na palavra peteca? Vamos ver direitinho como forma a palavra peteca. Vamos lá. Temos primeiro o P, depois o E, depois o T, depois o E, depois o C e depois o A. Formou a palavra peteca. As palavras boneca e peteca, elas têm o som parecido no final ou não? Vamos ouvir aí bem direitinho a palavra, as duas palavras, ó. Boneca, peteca. Elas têm o som do final parecidos. Elas têm, inclusive, as letras iguais, né? Ó, elas duas terminam com K. Boneca, peteca. Elas terminam com o C e o A, todas duas. Mas era obrigado terminar com as letras iguais? Não, né? Elas não precisam terminar com as letras iguais, elas precisam ter o som parecido ou igual. Então, as palavras boneca e peteca, elas são duas palavras que rimam. Muito bem. Agora, como eu falei para vocês que não precisa ter as letras do final igual, para vocês verem como é verdade, eu vou dar outro exemplo, certo? Mas um exemplo que seja assim, que não é igual no final, para vocês verem, tá bom? Vamos pegar mais outras duas palavrinhas. Vamos pegar as palavras praça. Vou escrever aqui, ó, praça. P-R-A, pra, C cedilha, sa, praça.
E vamos pegar a palavra massa, que é a palavra massa. M-A-S, mas, S-A, sa, massa. As palavras praça e massa, vocês acham que elas rimam ou não? Observem aqui as palavras, falem aí para vocês ouvirem bem direitinho a palavra para vocês verem se elas rimam ou não. Eu vou falar de novo aqui para vocês poderem perceber aí na casa de vocês, ó. Praça, massa. E aí, vocês acharam que elas rimaram ou não? Rimaram, né? Aí vocês podem estar perguntando aí, tia, mas essas duas palavras, elas não têm o final igual. Elas não terminam com as mesmas letras. Uma termina com S, com C cedilha A e a outra termina com SA. Pois é, mas é isso mesmo. Lembra o que eu falei agora há pouco? Que as rimas, elas não são obrigatoriamente terminadas com as mesmas letras. Elas não têm a obrigação de terminar com as mesmas letras. O que elas precisam ter igual é o som do final. O que importa de verdade para você saber se é uma rima ou não é o som do final da palavra. Se for o som também do começo, não vale não, certo? É o som a coisa mais importante, mas é o som do final da palavra. Então, vamos ver aqui, ó. Praça, massa. As palavras praça e massa rimam, porque elas terminam com o som parecido, né? Um som quase igual, apesar de serem letras diferentes, elas têm um som muito parecido. Então, elas são palavras que rimam. Deu para compreender? Pronto. Agora que a gente já entendeu aí um pouquinho o que são as rimas, vamos para a nossa cantiga, né? A canoa virou, certo? Vamos ver se lá também tem rimas. Será que tem? Vamos descobrir. Então, vamos lá. Aqui está a nossa cantiga. O nosso título, que fica bem em cima. Como é o título? A canoa virou. E aqui está a nossa cantiga. Vamos de novo relembrar a nossa cantiga. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Larissa que não soube remar. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Larissa do fundo do mar. Aqui na nossa cantiga, nós temos aqui todas essas linhas, mas vocês sabem o que são essas linhas? Eu falei para vocês que eu ia explicar o que são os versos, o que são as estrofes e o que são as rimas, né? As rimas eu acabei de explicar. Será que agora vocês conseguem identificar as rimas que contém na nossa cantiga? Será? Vamos tentar, né? Para facilitar para a gente, eu vou explicar, para a gente achar aqui, eu vou explicar para vocês o que são os versos e as estrofes. Os versos, vocês estão vendo aqui todo o nosso texto, né? Toda a nossa cantiga. Os versos são cada linha dessa daqui do nosso poeminha, da nossa cantiga, certo? Então, cada linha dessa é um verso. Viu como é fácil identificar o que é o verso? Verso é cada linha dessa da cantiga. Então, quantos versos será que tem a nossa cantiga da canoa virou? Vamos contar? Vamos aproveitar que a gente vai contar e vamos numerar as linhas para a gente identificar mais fácil depois as nossas rimas. Então, vamos lá. Aqui tem a canoa virou, é o verso número 1. Por deixar ela virar, verso número 2. Foi por causa da Larissa, verso número 3, que não soube remar, verso número 4. Se eu fosse um peixinho, verso número 5, e soubesse nadar, verso número 6. Eu tirava a Larissa, verso número 7, lá do fundo do mar, verso número 8. Então, a nossa cantiga, ela tem 8 versos. Contamos juntos? Agora vamos entender o que são as estrofes. Vocês estão percebendo aqui na nossa cantiga que ela está dividida em duas partes grandes, né? As estrofes, elas são cada bloco desse de versos.
Vocês estão vendo que aqui tem o primeiro bloco de versos e aqui embaixo tem o segundo bloco de versos. Então, cada bloco desse nós chamamos de estrofes. As estrofes são cada bloco, cada conjunto de versos de uma cantiga ou de um poema, certo? Então, aqui no nosso exemplo da nossa cantiga, nós temos quantas estrofes? Vamos ver? Uma, duas. Temos duas estrofes na nossa cantiga de hoje, certo? Fácil até aqui? Só para recapitular para ninguém esquecer. As rimas são as palavras que têm o som final parecido ou igual. O que são os versos? Os versos são cada linha dessa do poeminha da nossa cantiga. Tia, mas e o título? O título ele é um verso também? Não. Por isso que a gente não numerou ele, certo? Porque o título, é o nome da cantiga, não é verso, tá bom? Os versos são esses aqui que são o corpo do texto, certo? Então aqui nós já contamos, nós temos 8 versos e as estrofes são esses blocos de versos. Então nós temos 2 estrofes. Nós temos aqui uma cantiga com um título, com 8 versos e com 2 estrofes, ok? Tá fácil até aqui? Então vamos continuar. Agora que a gente já numerou tudo, que a gente já entendeu o que são versos e estrofes e que a gente já entendeu também o que são as rimas, será que vocês conseguem identificar aqui no nosso poeminha, na nossa cantiga, quais são as rimas que tem nela? Porque lá no começo a gente viu que a nossa cantiga ela tem uma sonoridade boa, gostosa de se ouvir e que isso a gente descobriu que é graças às rimas, né? As rimas que vão dando esse som agradável, porque elas vão ali ficando semelhantezinhas. Então, ó, vamos ver aqui a primeira estrofe. A canoa virou por deixar ela virar, foi por causa da Larissa que não soube remar. Olha aí, tem 2 versos aí que no final eles têm palavras que rimam. No final eles têm sons parecidos. Quem são as palavras? Vamos ver se a gente consegue identificar. Vamos de novo. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Larissa que não soube remar. Conseguiram pegar aí? Isso mesmo. Aqui no nosso verso número 2, no final do verso 2, a palavra virar. E aqui no verso 4, no final do verso 4, a palavra remar. Virar e remar, elas são palavras que rimam, né? Por que elas rimam? Porque elas têm o som do final parecidos. Virar, remar, elas terminam aí quase que com as mesmas letras, né? Elas terminam com o A e o R, que dão esse sonzinho do final e que fazem elas rimarem. E na nossa segunda estrofe nós temos: se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu tirava a Larissa do fundo do mar. E aí, quais são as palavras que rimam agora na nossa segunda estrofe? Tá? Aqui na nossa linha 6, que é o nosso verso 6. E a palavra mar, que está aqui no verso 8. Conseguiram identificar? Prontinho. Então, ó, vocês perceberam aí que essas 4 palavrinhas que rimam na nossa cantiga A Canoa Virou, todas elas estão no final de cada verso. Elas rimam entre si. Então, vamos ver aqui. A palavra virar, remar, nadar e mar. Todas elas têm o som do final parecidos. Elas terminam aí, todas elas, com as 2 mesmas letrinhas, né? Elas terminam com A e o R. Precisava ter a letra igual? Não precisava, mas elas têm, não tem problema. O que importa é que elas têm o som do final igual, que fez com que as 4 rimassem e dessem essa sonoridade boa à nossa cantiga. Como eu falei para vocês, elas apareceram todas no final dos versos, né?
Isso é uma característica das cantigas, dos poemas. Geralmente as rimas elas aparecem no final de cada verso. E aí elas ajudam a dar essa sonoridade boa, deixar a cantiga assim mais fluida, que ela flui melhor e a gente sente essa sensação mais agradável ao ouvir. A cantiga pode ser um poema também, certo? Chegou a vez de vocês agora. Quero ver se vocês já estão compreendendo tudo, se vocês entenderam direitinho e já conseguem fazer sozinhos. Tenho certeza que todo mundo aí já está craque. Então vamos lá? Prepara aí o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vamos fazer um exemplo, certo? Quero ver vocês fazendo aí juntinho, tá bom? Copia no caderno, bem bonito, a próxima cantiga que eu vou colocar aqui. Ela é também uma cantiga popular, que muitos de vocês já devem conhecer, já devem ter brincado com essa cantiga, já devem ter cantado na escola. E aí vocês vão copiar bem bonito no caderno de vocês, para vocês fazerem, certo? A nossa atividade, a nossa tarefinha. Quem não souber copiar ainda, não sabe escrever ainda direitinho, pede ajuda aí a alguém de casa, tá bom? Nós vamos agora, como exemplo, vamos utilizar a cantiga O Cravo Brigou com a Rosa. Vocês conhecem essa cantiga? Ela é bem conhecida, né? Então vamos lá, vamos cantar junto primeiro. A gente canta junto e depois vocês copiam, tá certo? Eu vou colocar ela aqui do lado também. Então vamos lá. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. E aí, vocês conheciam já? Conheciam, né? Esse cravo e essa rosa que brigam e se amam. É desse jeito. Então vamos lá? Eu vou colocar aqui para vocês. Vamos de novo. O título da nossa cantiga agora é O Cravo Brigou com a Rosa. É uma cantiga de domínio público, é uma cantiga popular. Então vamos lá. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada. O cravo ficou doente e a rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Prontinho. Copiou aí no seu caderno? Muito bem. Agora, o que vocês vão fazer com essa cantiga? Vocês aí em casa vão fazer a mesma coisa que a gente fez agora há pouco com a outra cantiga da Canoa Virou, certo? Primeiro, vocês vão numerar os versos da cantiga. O que é numerar? É colocar os números, né? Em cada linhazinha. Lembrando que o verso é cada linha da cantiga. Então, vocês vão numerar todos os versos. Ah, tia, é para numerar o título? Não, não é para numerar o título, tá certo? O título não é verso, o título, é o nome da cantiga, não numera o título. Numera só os versos aqui embaixo, certo? Vão numerar os versos. Terminou de numerar os versos? Vão numerar as estrofes. Lembrando que os versos é cada linha e as estrofes é cada bloco de versos, certo? Depois, terminou de numerar os versos, terminou de numerar as estrofes, o que a gente faz? Vamos identificar as rimas. Muito bem. Identificar as rimas que tem aqui na nossa cantiga O Cravo Brigou com a Rosa. Aí também a gente tem várias rimas. E vocês, eu vou lembrar aqui a dica que eu dei na nossa outra cantiga. Depois que você copiar toda a cantiga, colocou o título, copiou a cantiga, você vai primeiro numerar os versos direitinho, depois numerar as estrofes, terminou de numerar as estrofes, aí agora a gente vai localizar as rimas. Lembra daquela dica que eu dei lá na outra cantiga, tá certo? As rimas elas ficam aonde? Elas ficam no final dos versos. Geralmente elas estão no final dos versos. Então, ó,
Se liga na dica, tá certo? E aí, quando vocês encontrarem essas palavras que rimam, vocês vão fazer o quê? Circular a palavra, certo? Vocês vão circular as palavras que rimam aí na nossa cantiga O Cravo Brigou com a Rosa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham aprendido bastante e eu fiquei muito feliz de poder contribuir com vocês, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula!